Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a visita do Dr. Alexandre, que ele é o juiz da terceira vara civil com competência para cuidar de assuntos da vara da criança, da juventude. E, doutor, o senhor pode se apresentar, por gentileza? Sim, claro. Meu nome é Alexandre Membex Herói, sou juiz de direito já há 13 anos praticamente no estado de Mato Grosso. Antes de ingressar na carreira da magistratura, fui delegado de polícia por quase 9 anos no estado de Goiás. Sou formado, evidentemente, em Direito pela Centro Universitário FUMEC, na cidade de Belo Horizonte. Sou pós-graduado, especialista pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, nas áreas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, e também tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Administração Judiciária, FGV Rio. E estamos aqui à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada. Eu me chamo Vitória Santana, sou acadêmica do curso de Direito. Nós estamos no terceiro semestre matutino e agora os meus colegas também vão se apresentar. Me chamo Stephanie, eu também estou no terceiro semestre do curso de Direito na Univar. Meu nome é Gabriele Mendes, eu também estou no terceiro semestre aqui no Centro Universitário Vale do Araguaia Univar. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber do senhor o que é a vara da infância e da juventude, qual é a função principal dela na atuação aqui da cidade? Bom, para responder tecnicamente isso, eu posso dizer que a Vara da Infância e Juventude é uma unidade jurisdicional que tem como função tratar das questões afetas aos direitos individuais e coletivos de crianças e adolescentes. Para que seja mais fácil entender isso, eu tenho que mostrar para vocês o que são esses direitos individuais e coletivos de criança e adolescente, porque não é qualquer direito de criança e adolescente, que a criança e o adolescente estejam perquirindo em juízo, que será afeta a competência da Vara da Infância e Juventude. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele utilizou o critério meramente biológico para definir o que é criança e adolescente. Então, hoje, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, é considerado criança o indivíduo até 12 anos incompletos, ou seja, o indivíduo com 11 anos, 364 dias, 23 horas e 59 minutos, considerado criança. E adolescente é o indivíduo de 12 até 18 anos incompletos. Então, o critério que faz com que, primeiramente, haja a competência da Vara de Infância e Juventude para tratar de qualquer relação jurídica é que esteja em um dos polos dessa ação ou que seja tratado em relação ao direito desse indivíduo, que seja esse indivíduo criança e adolescente. É diferente, por exemplo, do nosso Código de Processo Penal, do Código Penal propriamente dito, que tratou da questão da imputabilidade, que utilizou o critério biopsicológico, ou seja, para que seja imputável penalmente, o indivíduo ele tem que não somente ter mais de 18 anos, quanto também tem que entender o caráter ilícito do fato que ele cometeu. O ECA não, ele já utilizou o critério meramente biológico, ou seja, é um critério extremamente objetivo que não tem nem o que discutir muito quanto a isso. Esse critério biológico tratado pelo ECA, de tratar como criança o indivíduo até 12 anos de idade, ele difere-se até um pouco do critério médico utilizado, principalmente pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde ela considera como criança somente os indivíduos até 10 anos de idade. E como adolescente, aí tem uma certa variação, porque eles dividem também assim, a adolescência entre pré-adolescência, adolescência e pós-adolescência. Mas, basicamente, essa é a única diferença que tem em relação a esse critério. Como eu estava dizendo, não é qualquer direito da criança ou adolescente buscado em juízo que será de competência da Vara da Infância e Juventude. É só quando há uma ameaça direta aos direitos tratados no Estatuto da Criança e Adolescente, dessa criança e adolescente. Ou seja, se uma criança ela está indo a juízo, está procurando o Poder Judiciário para, por exemplo, buscar a indenização por um dano moral que tenha sofrido, não será competência da Vara da Infância e Juventude. Alguns locais onde que há uma unificação de varas, pode até ser que seja essa mesma competência, mas não em razão da infância e juventude. Então, hoje, com a divisão judiciária que nós temos na comarca de Barra do Garças, se eventualmente uma criança ou um adolescente for perquirir algo que interessa somente a ele de forma particular e que ele não está sendo vítima de qualquer abuso, de qualquer omissão, essa competência não será da Vara da Infância e Juventude. Então, nós tratamos somente daquelas questões afetas a crianças e adolescentes, quando estes, por ação ou omissão da sociedade, do Estado, abuso dos pais por conta de condutas por ele mesmo praticadas, são levadas ao Poder Judiciário. E quais são os tipos assim, de casos que são tratados na Vara da Infância e Juventude? O senhor pode citar, por exemplo, algum caso prático
Por exemplo, assim, a questão de adoção também. Sim, na verdade, eu posso citar casos práticos aqui, só não posso, evidentemente, identificar quem são os indivíduos envolvidos nisso, porque praticamente todos os procedimentos que tramitam na vara da infância e juventude, eles tramitam sob sigilo, justamente para poder permitir que não haja qualquer violação da intimidade da criança e adolescente. Isso é uma dificuldade, até bom falar isso aqui no âmbito universitário, que é uma dificuldade, inclusive, que nós temos, porque vocês, como estudantes de direito, muitas vezes têm, na prática jurídica, que buscar o Poder Judiciário para acompanhar audiências, para acompanhar a instrução de processo, para até ter acesso aos autos processuais, para entender como que é uma dinâmica ali de um processo judicial. Infelizmente, isso é algo que na vara da infância e juventude é praticamente impossível de acontecer, porque nós não temos como liberar um acesso de um processo real, liberar o acesso de estudantes para participar de uma audiência real em um processo que tramita sob sigilo. Então, isso é algo até interessante para ser tocado aqui, porque às vezes não é má vontade do juiz que está na vara, o juiz está cumprindo a lei que fala que aquele procedimento tramita sob sigilo. E nós não temos poder para retirar esse sigilo, mesmo que haja aí um interesse, eu acho que há um interesse, em si, um interesse até social, para que os estudantes tenham contato com isso. Mas, infelizmente, a lei não nos permite, nós somos escravos da lei, temos que cumpri-la. Mas respondendo a sua pergunta, os casos mais assim, cotidianos que nós tratamos lá na vara da infância e juventude principalmente e infelizmente, digo principalmente infelizmente, que são os casos de atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Os atos infracionais são aqueles atos que são equivalentes a crimes ou contravenções, porém praticados por inimputáveis menores de 18 anos, são tratados pela nomenclatura como atos infracionais. Na verdade, não é nem tecnicamente adequado que eu fale isso, mas seriam crimes praticados por crianças e adolescentes. Então, isso é o que nós temos ali de um volume maior dessas situações. Outras situações mais comuns são, por exemplo, quando há medidas de proteção. As medidas de proteção são aquelas previstas no artigo 101 do ECA, que são inúmeras medidas direcionadas a crianças, adolescentes e a família dessas crianças e adolescentes, quando há aí. E aí a lei fala basicamente isso. Quando há ação ou omissão do Estado, abuso, omissão ou algum outro ato praticado por pais ou responsáveis ou em razão da própria conduta do adolescente. Aquele adolescente, ou criança ou adolescente, que ele mesmo se põe numa situação de risco. Aí há essas medidas de proteção que hão de ser perquiridas em juízo, normalmente pelo Ministério Público ou por algum outro interessado, os próprios pais ou responsáveis têm essa competência. E é algo que a gente recebe com muita frequência também, esses pedidos de medida de proteção. São inúmeras as medidas de proteção que nós temos ali descritas no ECA, e nós temos também uma cláusula aberta no Estatuto da Criança e Adolescente que permite ao juiz da infância e juventude aplicar aquela medida, mesmo que não prevista expressamente em lei, mas que possa se adequar àquela situação para proteger aquela criança e aquele adolescente. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma medida que seria uma medida drástica de proteção, que é o acolhimento institucional. Quando há, por exemplo, um suposto abuso dos pais ou responsáveis, essa criança é retirada do seio da família dela e colocada na instituição de acolhimento. Isso é uma medida que eu digo que é drástica, porque você está ali entrando justamente no âmago mais íntimo daquela família. Você já está retirando uma criança ou um adolescente do cuidado do pai, da mãe ou, eventualmente, do responsável, um avó, um tio, um guardião, e colocando aquilo sob a tutela do Estado. Então, isso é algo que nós temos que ter uma atenção praticamente diuturna. É uma das situações onde nós, na vara da infância e juventude, não vou dizer perdemos, mas é onde que demanda mais atenção nossa, porque é uma situação de extrema seriedade. Você está com o Estado cuidando de uma criança. E aquilo ali é algo que você tem que dar uma atenção praticamente diuturna para que aquilo seja resolvido da forma mais rápida possível. Porque se não houver a resolução desse problema junto com a família, essa criança ela tem que ser colocada em família substituta. E essa família substituta pode ser ali a família próxima, que são primos, tios, alguma coisa, ou num caso de não haver uma família próxima substituta, essa criança tem que ser entregue para adoção. E aí qual que é o grande problema? Porque nós temos a situação de crianças de parca idade, crianças muito jovens, que disponibilizadas para adoção são adotadas rapidamente. Porque a maioria, e isso eu falo como um fato, não julgo isso, porque cada qual tem a sua preferência, mas nós temos dentro dos cadastros de adoção, os casais ou mesmo os indivíduos unipessoais que querem adotar, preferência por crianças e mais jovens. Então,
Então, nós temos aquela situação de adolescentes que são privados do convívio familiar em razão de algum abuso, que são institucionalizados, que, infelizmente, nós temos que aguardar esse adolescente completar 18 anos para, então, sair de lá. Aqui no município, nós temos uma assistência muito boa em relação a isso. A Secretaria de Assistência Social e a própria Casa de Acolhimento, ela tem um programa muito bom voltado a essa reinserção desse adolescente que completa a maioridade na sociedade. Então, não é um grande problema, justamente porque nós temos um Estado atuante para poder resolver esse problema. Mas a gente não pode negar que é um problema social muito grande, né? E, além disso, temos também os casos de adoção, né? Que são os casos que eu digo que, de tantas celeumas que nós vemos ali todo dia nas varas da infância e juventude, os casos de adoção são os casos que nos trazem pessoalmente alguma felicidade. E a gente vê que realmente a gente está colocando aquela criança, aquele adolescente no seio de uma família que está recebendo aquela criança, adolescente, independentemente de sua condição, e provavelmente vai dar mais amor e carinho e cuidado para essa criança, adolescente, do que a família biológica dela. Então isso é uma situação que nos traz um certo conforto, uma certa felicidade depois de ver ali toda hora só questões ruins, isso, pesadas, isso mesmo. Vocês têm, assim, um alto índice de casos, assim, de adoção? Porque é uma coisa que a gente quase não enrolado, não sei, assim, dizer. Infelizmente, não. Infelizmente, nós não temos. Nós temos hoje uma fila de adoção. A fila de adoção, deixa eu explicar um pouco para vocês entenderem. Nós temos hoje uma fila de adoção municipal, que a regra é que a gente consulte sempre a fila de adoção municipal. Nós temos uma fila de adoção estadual e hoje criou-se também um cadastro. Não seria propriamente uma fila nacional, mas seria um cadastro nacional unificado. E nós temos mais pretendentes à adoção do que crianças disponibilizadas para adoção. Só que nós temos aquele outro problema que eu já disse anteriormente. Nós temos muitas crianças disponibilizadas para adoção que, infelizmente, nenhum pretendente à adoção quer. E isso é o maior gargalo dessa área. Porque, infelizmente, crianças disponíveis tem, crianças e adolescentes disponíveis tem. Só que, muitas vezes, não se adequam ao perfil daquele pretenso adotante que fez o cadastro. Então, isso é um gargalo muito grande na Justiça da Infância e Juventude. Não é uma realidade específica da comarca de Barra do Garça. É uma realidade nacional, infelizmente. Eu havia até separado, porque eu vi pelo site, eu acho que do IBGE, que havia 30 mil crianças no Sistema Nacional de Adoção, só que apenas 4 mil estão aptos, né, à adoção. E eu fiquei assim, impressionada pelo tamanho, pela divergência de números ali. É muito grande. E eu vi também que 7 mil pais, assim, que querem adotar, né? Mas é muito complicado, porque é pouco falado, pouco situado, principalmente aqui na nossa cidade. Nós não vimos, assim, uma inserção desses jovens. Não, é pouco falado sobre centros de acolhimento. Então, assim, muitos jovens, eles já até vai para o meio do tráfico, das drogas, por conta disso, né? Porque é muito difícil o acolhimento da sociedade. Há ali um preconceito, tanto de crianças, tanto de adultos, e como o senhor falou também de adolescentes. Para a adoção de adolescentes hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas assim já pensam que eles já estão formados, né? Uma criança, eles pegariam ali no seio ali e transformariam ela, mas é muito complicado, é muito preconceito envolvido nisso. Nós temos uma situação não somente de crianças e adolescentes com um determinado perfil, nós temos também, infelizmente, aquelas crianças e adolescentes que já têm algum transtorno de saúde, que também essas, infelizmente, até depois, mais à frente da nossa conversa, se vocês me permitirem, eu quero até contar um caso que eu passei também com uma criança que foi adotada, uma criança que tinha várias deficiências físicas e foi adotada por uma família e depois eu vou entrar mais em detalhes quando a gente for tratar de casos práticos. Mas isso que você disse é uma realidade. Infelizmente, nós temos muitas crianças e adolescentes disponíveis, porém não temos pais pretensos adotantes querendo aquele perfil de criança. E nós temos um perfil um tanto quanto definido. Como eu disse, eu vou aqui citar dados, não estou fazendo qualquer julgamento, porque, como eu disse,
cada qual sabe o que quer. Então, nós não podemos obrigar, pelo menos é o meu entendimento, eu não posso obrigar um pretenso adotante a pegar a criança que eu, magistrado, ou então o responsável pela casa de acolhimento, entenda que é cabível para aquela família. Não. Ele já está se doando, pretendendo adotar uma criança, e eu acho que ele tem todo o direito de escolher. Mas hoje nós temos uma preferência muito grande no cadastro para crianças menores de 2 anos de idade, crianças sem problemas físicos ou eventualmente mentais, crianças brancas e crianças do sexo feminino. Então nós temos essa preferência. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar qualquer pessoa que faça essa preferência. Porque quando você vai fazer o seu cadastro de adoção, tem um formulário muito grande que você especifica. Você pode deixar aquele formulário em branco, se você quiser. Que aí sim qualquer criança, adolescente vai estar disponível. Não necessariamente você será obrigado a adotar qualquer criança, adolescente. Como que funciona essa questão da adoção? Nós temos a fila de adoção. Surgiu uma criança apta a ser adotada. Nós entramos em contato com o primeiro da fila de adoção, citamos o caso da criança, essa pessoa pode conhecer a criança se ela quiser, e depois, então, a depender da idade, ele pode, inclusive, ter um período de convivência com essa criança para saber se vai haver uma adaptação dessa criança ou adolescente com a família dela. Ou seja, ele não é obrigado, porque ele deixou ali o cadastro aberto com qualquer característica de criança ou adolescente que esteja disponível, ele não é obrigado a adotar aquele que lhe é, digamos assim, oferecido. Ele tem essa opção. Então, muitos casais fazem o quê? Deixa isso aberto, justamente para quê? Para ter uma maior possibilidade de escolher. Porque não necessariamente uma criança ali, como eu disse, vamos supor que o casal ou a pessoa física que queira adotar tenha escolhido uma criança de menos de 2 anos de idade. Mas pode ser que uma de 2 anos e 6 meses ali atenda aos requisitos que ela quer. Então, para aquele casal, que eventualmente isso até a gente narra para a equipe multidisciplinar nossa, quando vai fazer a entrevista dos pretendentes à adoção, para salientar esse tipo de coisa, explicar melhor para a pessoa que ela não vai ser obrigada a adotar qualquer criança que lhe é oferecida se estiver fora das características do que ela quer. Mas, a partir do momento que ela deixa aberto ali, não especifica uma característica específica do que ela pretende, ela tem muito mais opções, sem dúvida nenhuma. Entendi. Bom, até sobre essa questão da adoção, vamos supor que uma família vai lá e faz todo aquele processo até passa pelo período de convivência com a criança. Depois, se ela não quiser mais fazer devolução da criança naquele período ainda de convivência, ela tem alguma coisa, porque eu consigo imaginar que, às vezes, para a criança, seja algo assim bem complexo, né? Sim. Ficar lidando com isso. Sim, extremamente complexo. Infelizmente, não tem. Não há qualquer consequência em relação a isso. Mas, assim, isso é algo que a gente tende a tentar evitar. Eu, pelo menos, enquanto juiz da infância e juventude, esse período prévio de convivência é algo que a gente tende a evitar, justamente para não causar esse trauma que pode ser causado na criança e adolescente. Porque, às vezes, cria-se uma expectativa, né, no íntimo dessa criança, e, às vezes, essa expectativa não se concretiza, e isso, infelizmente, gera algum tipo de dano para essa criança. Então, é algo que a gente tende a evitar. Bem, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura e funcionamento da terceira vara civil, né? Que você falou que tem competência da criança e adolescente. E eu queria saber um pouquinho sobre qual é a estrutura organizacional típica dessa vara, quais são as pessoas que trabalham lá e como que funciona. Na verdade, uma coisa que difere a vara da infância e juventude das demais unidades é que nós temos ali equipes especializadas para o atendimento de crianças e adolescentes. A principal é a equipe multidisciplinar, que é composta por um assistente social e um psicólogo, que fazem os atendimentos multidisciplinares, eles que são os responsáveis por lavrar os relatórios de estudo psicossocial, para a gente saber realmente a situação daquela criança, a situação daquela adolescente. Nós temos as agências da infância e juventude, hoje nós temos 3 agências da infância e juventude, que trabalham praticamente como se fosse entre aspas, um conselho tutelar. Muitos judiciários pelo Brasil já até abandonaram esse cargo, porque é um cargo antigo, que na verdade teve, assim, grande parte de suas funções substituídas pelo próprio Conselho Tutelar, e hoje, basicamente, as agências da infância e juventude, o que elas fazem? Elas acompanham um plano individual de atendimento dessa criança e adolescente, seja em razão da prática de ato infracional ou mesmo que estão em acolhimento institucional. Então, tem essa função das agências da infância e juventude.
Além disso, nós utilizamos outros serviços do próprio Poder Judiciário. Por exemplo, nós temos o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que muitas vezes é utilizado pela Vara da Infância e Juventude para tentar resolver uma situação consensual que nos foi posta. E, às vezes é algo que demanda a possibilidade de um acordo, nós encaminhamos esse processo para o CEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, é uma unidade fora da Vara da Infância e Juventude, mas que a gente utiliza também por ser um próprio serviço judiciário. Dentro da vara, nós temos um gestor judiciário, que é o chefe da secretaria, o antigo chefe de secretaria. Temos os demais servidores, analistas judiciários e técnicos judiciários, estagiários, normalmente estagiários decorrentes do concurso público que o tribunal abre. E nós temos o gabinete, que é onde que o juiz trabalha. Nós temos hoje no gabinete 3 assessores, que são de nomeação direta minha, que são aquelas pessoas que me auxiliam diretamente, e também mais uma estagiária. Então nós temos uma equipe que, por mais que seja uma equipe enxuta, é uma equipe muito dedicada, é uma equipe que, assim, toda vez que eu posso, eu teço elogios publicamente a eles, porque eu vejo o quão eles são realmente dedicados à função que lhes afeta. Porém, infelizmente, pelo volume de serviço que nos é trazido, nós não damos conta, muitas vezes, de responder aquilo com a velocidade que necessitaria, infelizmente. Isso eu digo até que assim, não é uma realidade exclusiva da Vara da Infância e Juventude, não. É uma realidade do Poder Judiciário. Porque nós temos uma litigiosidade, não é nem o tema que nós estamos tratando, mas nós temos no Brasil um problema muito sério, que já foi identificado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, que é a litigiosidade excessiva. Nós temos realmente no Brasil mais de 100 milhões de processos. Então, se nós formos considerar que cada processo tem 2 partes envolvidas, em tese, todo mundo está litigando no Brasil. Né? E esse estudo psicossocial que o senhor falou, como que é feito? São visitas em casa? São pessoas específicas, né, especializadas nessa área da criança e adolescente? Como que é? Explica pra gente. Isso, é a equipe multidisciplinar que é formada por um psicólogo e um assistente social. Esse estudo é um estudo justamente por ser uma equipe que é multidisciplinar, o estudo, evidentemente, também é multidisciplinar. Cada qual desses profissionais utilizando seus conhecimentos e suas técnicas para fazer esse estudo. Basicamente, o relatório social é verificar qual que é a condição social daquela família, principalmente em relação à possibilidade de cuidar de uma criança e adolescente, se tem meios, se tem ali uma situação consolidada tal que permita um cuidado à criança e adolescente. E o relatório psicológico, ele é feito para demonstrar a capacidade daquelas pessoas, dos guardiães, de cuidar daquela criança e também verificar a situação da criança. Se a criança não está sendo vítima de abuso, não está sendo vítima de alguma omissão. É um relatório multidisciplinar que, na verdade, é um dos principais instrumentos que nós temos na Vara da Infância e Juventude para julgar os processos. É o que mais auxilia o juiz na tomada de suas decisões, o relatório de estudo psicossocial. Sim. O senhor até já falou, mas eu queria saber como é o processo de tramitação, se ele tem uma urgência maior, se tem mais urgência, né, por se tratar de crianças, adolescentes, é um processo mais célere, como que é? Sim. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele trouxe um princípio, que é um princípio muito importante, que nós aplicamos em praticamente todas as situações afetas à jurisdição da criança e adolescente, que é o princípio da prioridade máxima. Então, hoje, qualquer processo que envolva direitos individuais e coletivos em situação de risco de criança e adolescente, ele tem preferência absoluta sobre qualquer processo. Então, não somente a lei determina, como nós somos obrigados a dar uma tramitação preferencial a esse processo. Só que, infelizmente, o nosso sistema jurídico é um sistema muito burocrático. É um sistema, digamos assim, muito emperrado. Então, muitas vezes, a própria determinação legal e a nossa intenção de fazer aquele processo andar não é suficiente para que aquilo lá ande da forma como a gente necessitaria que andasse. Mas sim, todos esses processos são prioritários, os prazos são mais exíguos, enquanto, por exemplo, num processo penal, o réu tem um prazo, eu já estou afastado da jurisdição penal há algum tempo, mas, salvo engano, ele tem um prazo de 10 ou 15 dias para apresentar uma defesa. No processo de ato infracional são 3 dias só. Justamente para quê? Para que aquele procedimento ande rápido. O réu num processo penal, uma contabilidade que se faz aí na doutrina, não é algo que está específico na lei, mas um cálculo que se faz pelo
Período que tem para ser oferecida a denúncia, período para receber a denúncia, período para instrução. Um réu poderia ficar preso no máximo, provisoriamente, 81 dias. Um réu num processo penal. O adolescente, ele só pode ficar 45 dias apreendido. Se eu não... E detalhe, enquanto no processo penal, que a gente vê aí, é extremamente comum, porque são prazos não peremptórios, ou seja, a partir do momento que se atinge aquele prazo, não necessariamente vai gerar uma consequência, o que a gente chama de prazo não peremptório. No processo penal, se não for cumprido esse prazo da prisão provisória, isso é, digamos, quase que um indiferente jurídico. O réu pode continuar preso enquanto tramitar o processo, se houvesse necessidade dessa prisão. No âmbito do sistema infracional, se houver o transcurso do prazo provisório de 45 dias de um adolescente internado, não tem Cristo na terra que faça esse adolescente ficar mais um dia apreendido. Então, é um procedimento que nós temos que correr para instruir ele, principalmente se for um ato infracional grave, para que eu consiga sentenciar esse processo em 45 dias, ou seja, eu tenho que fazer toda a instrução do processo. O Ministério Público tem que oferecer a representação, eu tenho que receber a representação, tenho que determinar a citação do adolescente, seu responsável legal, eles têm que apresentar uma defesa por escrito, eu tenho que marcar a instrução, tenho que ouvir testemunhas e tenho que sentenciar esse processo em 45 dias. Se eu não fizer isso, esse adolescente, ele simplesmente vai para a rua e se for um ato infracional de grande gravidade, claro que gera uma repercussão social muito negativa. Então, os prazos lá são realmente prazos extremamente exíguos. Interessante esse conhecimento, né, para nós acadêmicos. E obrigada, doutor. E existe algum lugar, assim, onde esses jovens que cometem atos infracionais graves, eles vão? Onde eles ficam? Isso. Ótima pergunta. Nós temos os centros de atendimento socioeducativo, que e aí vou falar novamente de uma linguagem não técnica, é como se fosse uma cadeia para adolescentes. A estrutura tem algumas diferenças, evidentemente, mas é basicamente um local onde que o adolescente será privado de sua liberdade, terá todo o atendimento ali para que ele seja reinserido na sociedade, mas é basicamente um lugar onde que ele vai cumprir uma sanção de privação de liberdade. Hoje nós temos o centro socioeducativo, que nós só temos 5 centros socioeducativos, 6 contando o de Cuiabá e Vaza Grande, que é o masculino e feminino, no estado inteiro. E isso é algo que antes, algum tempo atrás, era um problema enorme no âmbito da segurança pública. Por quê? Porque não tinha vaga para internar adolescente. Então nós tínhamos, por exemplo, nós temos hoje, que eu me recordo, é o Centro Socioeducativo de Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças e Várzea Grande, que é o Centro Feminino. Esses 6 centros socioeducativos, eles atendem o estado de Mato Grosso inteiro. Então, o que acontecia muitas vezes? E aí eu vou até fazer uma pontuação aqui de como funcionava o procedimento antes. Vamos supor aqui o exemplo de Barra do Garças. Nós temos o centro socioeducativo aqui, hoje tem 18 vagas só, é muito pouco para a demanda, porque nós atendemos praticamente a região do Araguaia toda, então é muito pouco para a demanda que tem. E como funcionava antes? Vamos supor que um adolescente cometeu um ato infracional de grande gravidade na comarca de Água Boa. O juiz de Água Boa, ele tinha que pedir para o juiz de Barra do Garças uma vaga para a inserção desse adolescente no sistema socioeducativo. E o juiz de Barra do Garças, ele tinha que analisar se era o caso. Então era quase como se fosse uma dupla análise da necessidade da intervenção. E dependia de vaga, que na maioria das vezes não tinha. Então qual que era o sofrimento do juiz de uma localidade onde havia um centro socioeducativo? Que ele recebia dezenas, às vezes centenas de pedidos toda semana de colegas de outras comarcas pedindo vaga para internação de adolescente. Houve uma mudança recente, não tão recente, há uns 2, 3 anos atrás, que a Corregedoria e o Estado de Mato Grosso eles regulamentaram essa questão, que tirou essa atribuição do fornecimento de vagas do juiz. Então, hoje, pelo menos, não é o juiz do local onde há um centro socioeducativo que decide se vai haver vaga ou não. É o próprio sistema socioeducativo. Então, se tiver vaga, eles vão dar aquela questão bem objetiva. Se tiver vaga, vai. E pode acontecer situações um tanto quanto absurdas, que, por exemplo, um adolescente que cometeu aí pequenos furtos, mas que está, de alguma forma, incomodando aquela sociedade, o juiz de uma cidade pequena pede a internação para esse adolescente. Na hora que ele pediu, tinha uma vaga. Então, esse adolescente cometeu esses atos infracionais que não são tão graves assim, vai ficar internado. Só que aí depois um outro cometeu um triplo homicídio com crueldade, aquela coisa bem assim, pesada e tal. Só que aí vai pedir uma vaga e não tem a vaga para ele. E ele vai ficar solto.
Isso é uma coisa que, para a sociedade entender, é difícil. E acaba que a culpa cai toda no Poder Judiciário. Mas por que eu disse que foi boa a pergunta? Porque, e aí eu vou me alongar um pouquinho nessa história, porque provavelmente no mês que vem nós já teremos uma boa notícia para dar para a sociedade barra-garcense. Em 2007, justamente verificando essa ausência de vagas no estado inteiro para esses adolescentes infratores, vários promotores de justiça entraram com ações em algumas cidades, postulando que o Estado fosse obrigado a construir um centro socioeducativo. Aqui em Barra do Garças, essa ação tramitou desde 2007. Ela foi sentenciada determinando que o Estado construísse um centro socioeducativo aqui com condições de atender a demanda, né? Porque o que nós temos hoje não tem a mínima condição de atender a demanda, não somente pelo número de vagas, que é muito pouco, mas pela estrutura do local, que é péssima, péssima mesmo. Hoje nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o Centro Socioeducativo de Barra do Garças é o pior do estado. Então a situação é grave, mas essa ação tramitou, foi julgada aqui, o tribunal confirmou essa sentença, ou seja, já transitou em julgar. Houve o bloqueio de 15 milhões de reais do estado de Mato Grosso. Em 2015, houve o bloqueio desse dinheiro para poder fazer a construção do centro socioeducativo. Depois de muito tempo com esse processo tramitando, aquela dúvida, de que adianta também o juiz bloquear esse dinheiro do Estado se o juiz não vai pôr a mão na massa para poder construir o centro socioeducativo? Nós não temos estrutura para isso. Eu não posso fazer uma licitação com a empresa, não tem como. Aí foi feito um grande acordo entre a Procuradoria-Geral do Estado, o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de Justiça. Fez um grande acordo em 2018, se não me falha a memória, para que fosse possibilitada a construção de 3 grandes centros socioeducativos, o de Rondonópolis, o de Barra do Garças e o de Sinop. Aqui em Barra do Garças, nós conseguimos que o município doasse uma área para a gente, ali na saída de Cuiabá. Quem estiver saindo para Cuiabá, depois que você passou ali o Parque de Exposições, quando começa aquela descida já para pegar a rodovia, se vocês olharem para o seu lado esquerdo, vocês vão ver uma grande construção lá. Aquilo é o centro socioeducativo que está sendo construído aqui em Barra do Garças e que eu disse que provavelmente no mês que vem nós já faremos a entrega desse centro socioeducativo para a sociedade barra-garcense. Qual que foi o grande triunfo da forma como foi construído esse centro socioeducativo? Como já havia esse dinheiro, esses 15 milhões bloqueados, foi feito esse acordo para a construção e o acordo foi nos seguintes termos. Quem iria fazer todo o procedimento, a licitação para a empresa, a fiscalização, seria o Estado de Mato Grosso, que é o Poder Executivo, que tem realmente essa função, tem esse know-how, tem equipe para isso. Só que quem faria o controle orçamentário dessa obra seria o Poder Judiciário. Então, eu, enquanto juiz da Vara da Infância e Juventude, fiquei como ordenador de despesas e esse sistema ele funcionou muito bem, porque uma obra que estava em 2015, uma obra que estava orçada em 15 milhões, nós conseguimos construir essa obra quase 10 anos depois com 12 milhões e 600 mil reais. Por quê? Porque nós tínhamos essa fiscalização frequente e como que funcionava? Foi contratada uma empresa mediante licitação para fazer essa obra. Essa empresa, ela construía até determinada fase da obra. Determinada fase estava concluída, ela notificava o Estado de Mato Grosso, a equipe de engenharia do Estado de Mato Grosso ia lá, fiscalizava a obra, via se tinha alguma desconformidade, se não tivesse, homologava aquela parte da construção. Somente após essa parcela concluída é que o Estado comunicava ao Poder Judiciário, aí então eu ouvi o Ministério Público, estando tudo dentro da situação de conformidade, e então nós liberávamos parte do dinheiro para essa empresa. Então a empresa ficou, de alguma forma, restrita, porque ela não poderia continuar a construção enquanto não tivesse a liberação do dinheiro, mas também ela tinha que estar com a conformidade de todas as fases da obra para que esse dinheiro fosse liberado. Então acabou que a obra ficou mais barata, ficou mais efetiva, e se tudo der certo, mês que vem já haverá entrega. Será uma obra que nós teremos 60 vagas para atendimento de adolescentes infratores, com toda a estrutura. É um centro que será referência no estado, porque o primeiro que foi construído nessa modalidade foi o de Rondonópolis, só que o de Rondonópolis, como foi a primeira experiência, não que não tenha ficado bom, ficou bom. Só que nós já utilizamos a experiência da construção de Rondonópolis para sanar os defeitos que aconteceram ali em Barra do Garças. Então, hoje nós teremos, sinceramente, o melhor centro socioeducativo de atendimento para adolescentes infratores do estado, será em Barra do Garças. Notícia boa. Ótimo, né? Isso. E
E, assim, nesse centro, haverá profissionais como psicólogos, professores, para ficar disponibilizando ali o conhecimento deles para os jovens, ou simplesmente o que acontece quando esses jovens vão para lá? Lá tem toda a equipe de atendimento. Lá, na verdade, eu ouso dizer que muitos adolescentes estarão mais bem assistidos lá dentro, mesmo estando aí privado de alguma forma de sua liberdade, do que se estivesse na rua. Porque lá nós temos salas de aula, nós temos refeitórios, nós temos quadras poliesportivas, nós temos toda a equipe de psicólogos e assistentes sociais para atendimento, temos atendimento médico, atendimento odontológico, todo dentro da unidade, coisa que não acontece na atual unidade. Porque, por exemplo, hoje lá temos na unidade atual uma sala de aula, mas é bem precária. Na outra unidade, nós teremos mais de uma sala de aula, com televisão, com acesso à internet, laboratórios para as crianças e adolescentes, para os adolescentes, na verdade, aprenderem profissões novas. Já estamos prevendo também, que sobrou uma certa área de fazer um galpão para que esses adolescentes possam também se especializar em alguma profissão. Então, o atendimento lá é bem diferenciado para o atendimento, por exemplo, de uma cadeia, onde que os maiores estão ali presos em razão da prática de crime. Então, lá realmente é um local que, por mais que seja um local de cumprimento de uma, entre aspas, penalidade em razão de um fato cometido por um adolescente, mas o que a gente visa ali não é punir. O que a gente visa ali é tentar recuperar esse adolescente, para que esse adolescente, quando devolvido para a sociedade, ele vai ser devolvido para a sociedade, saia de lá melhor do que entrou. Ele não pode sair nem pior e nem igual. Porque o que a gente vê no sistema prisional é que muitas vezes o preso sai de lá pior do que entrou. O adolescente, pelo menos, nós temos essa preocupação, que ele saia melhor. Porque se ele sair igual, nós não vamos ter atingido nossa finalidade. Se ele sair pior, aí nós estamos errados, né? Enquanto Estado, enquanto responsável por isso. Sim, nós teremos falhado muito. Então, sobre o âmbito do trabalho infantil no Brasil, a gente percebeu que houve um aumento de 7% entre 2019 e 2022. Como a vara da infância e da juventude ela intervém nesses casos de trabalho infantil? Olha, são raríssimos os casos que chegam até a vara da infância e juventude em relação ao trabalho infantil. Eu digo que isso assim, da minha experiência, porque por mais que a minha vara hoje seja especializada na infância e juventude, eu já passei por outras comarcas onde também tinha atribuição para a análise das questões afetas à criança toda. Me desculpe. Imagina. Aí, então, como eu disse, sim, são raríssimos os casos de trabalhos, eu digo trabalhos forçados, né? Porque quando a gente fala de trabalho infantil, eu estou partindo da premissa que sua pergunta seria referente a trabalhos forçados. Eu particularmente, nunca tive contato com processos onde houvesse a necessidade de intervenção em razão de trabalhos forçados. O que nós temos muitas vezes assim, intervenções pontuais em razão de algumas atividades que exercidas no âmbito familiar, mas que são passadas a crianças que não condizem muito com a situação. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra comarca, não foi aqui. E eu digo o seguinte, eu particularmente, enquanto pessoa, estou agora falando enquanto pessoa, não como jurista, como pessoa. Eu às vezes até discordo um pouco da forma como a legislação trata isso. Mas, como eu disse, enquanto juiz, eu não posso levar a minha opinião pessoal para um julgamento. Eu tenho que jogar de acordo com a lei. Mas o que foi esse caso? Era um indivíduo que morava em uma chácara e ele produzia carvão. E o filho dele, de, se não me falha a memória, 10 ou 11 anos de idade, auxiliava ele na função. Não era um trabalho forçado, era um trabalho familiar. Eram pessoas de uma condição social extremamente vulnerável, pessoas que não tinham uma condição social muito vantajosa, mas que eram honestos, estavam ali no trabalho. Era um trabalho, evidentemente, um trabalho bem difícil, né? Um trabalho dificultoso, e que no âmbito familiar, essa criança estava auxiliando o pai. Houve a intervenção do Conselho Tutelar ali, e como eu disse, eu particularmente, por mais que seja realmente uma situação insalubre, mas no contexto da situação social que aquela família se encontrava, eu, enquanto pessoa, não via essa irregularidade. Mas enquanto jurista, enquanto juiz, infelizmente, nós tivemos que dar uma decisão. O pai entendeu isso, como eu disse, apesar de ser uma pessoa hipossuficiente socialmente falando, não era uma pessoa ignorante, nada. A gente explicou isso para o pai, que ele não poderia trabalhar naquela função em razão da idade. O pai entendeu, o problema foi resolvido. Mas a gente viu o quê? Que a própria criança achou ruim, que ela gostava de trabalhar com o pai, que ela via, o exemplo que ela tinha ali na casa era o pai.
E o pai, como eu disse, por mais que tivesse uma condição social vulnerável, era uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. E o filho estava aprendendo a função do pai. Então, assim, como eu disse, são esses casos, que são os casos, assim, que a gente diz um pouco emblemáticos, que nos chocam enquanto pessoa. Porque eu, enquanto pessoa, se eu pudesse, eu não iria impedir aquela criança de trabalhar junto com o pai. Por mais que seja uma função, assim, dificultosa. Mas, como juiz, eu disse, infelizmente, nós tivemos que... Tá aprendendo uma coisa boa, Sim. tá na rua fazendo coisa errada. Sim. Porque, infelizmente, eu vejo assim, a minha mãe sempre me falava, ó, tem criança que não faz nada porque fala assim, o conselho tutelar não deixa a criança trabalhar, ajudar a mãe, ajudar isso, ajudar aquilo. Mas aí a criança vai lá pra rua, tá com os coleguinhas jogando futebol na rua, passa no mercadinho e fala, não, vamos pegar aquela balinha, não tem dinheiro, mas a gente pega escondidinho e sai correndo. Sim. Gente, eu já vi tanta coisa nesse sentido, e é muito pior do que se a criança estivesse trabalhando com o pai. Mesmo que seja uma coisinha um pouco pesada, mãe quer ter um exercíciozinho, né, que a pessoa tá fazendo, ele não tá lá fazendo coisa errada, ele vai aprender uma profissão e vai seguir os passos da família, né? Então, isso é importante. Ambiente familiar. Sim. A gente vê isso muito no âmbito nas cidades menores, principalmente na zona rural. As crianças ali estão trabalhando, às vezes até plantando com as próprias mãos, ajudando os pais, tudo. Infelizmente. Vira até uma diversão. Tem. Gente, tem crianças que, infelizmente, os pais trabalham tanto que a criança fica sozinha mexendo no telefone, tá suscetível, assim, a correr perigos, porque hoje a internet não é algo, assim, que eu considero adequado para nenhuma criança e até mesmo adolescentes. Então, se a criança vai estar lá na roça com o pai fazendo alguma coisa, se torna uma espécie de brincadeira, dependendo de como é feito, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Profissão, né? Continua ali os passos da família. Sem dúvida nenhuma. Então, doutor, muito obrigada. Agora nós vamos passar para os próximos colegas também fazer as perguntas. Então, muito obrigada. De nada. Bom dia, doutor Alexandre. Me chamo Gabriela. Estou no 3º semestre do curso de Direito aqui no Univar. E eu estarei dando início às perguntas. O senhor pode me dizer como será a Vara da Infância e da Juventude? Como que a Vara da Infância e da Juventude colabora com o Conselho Tutelar? Na verdade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, ele é o órgão executivo que tutela, justamente por isso chama Conselho Tutelar, tutela os direitos da criança e do adolescente. Na verdade, nós temos uma interlocução muito grande com o Conselho Tutelar, porque praticamente todas as ações do Conselho Tutelar, elas redundam depois em algum procedimento judicial. Então, o Conselho Tutelar, ele tem, por exemplo, a função primária de averiguar se há uma situação de risco para a criança. Se houver essa situação de risco, o Conselho Tutelar vai institucionalizar essa criança, tem que nos comunicar, aquilo vai virar um processo de institucionalização. Se o Conselho Tutelar, por exemplo, verificar que tem uma criança ou adolescente ingerindo bebida alcoólica em alguma festa, ou esteja numa festividade sem estar autorizado para isso, o Conselho Tutelar terá que nos comunicar, aquilo vai gerar um processo. Então, o Conselho Tutelar seria como se fosse um órgão de execução, seria, entre aspas, a polícia das crianças e do adolescentes, né? Que verifica se realmente todas as determinações do Estatuto de Criança e Adolescente estão sendo cumpridas e, se não, o Conselho Tutelar tem que procurar o Judiciário justamente para poder intervir de uma maneira mais incisiva. Sim. E qual é a relação entre a Vara da Infância e da Juventude e as escolas? Então, na verdade, não há uma relação direta entre isso. O que acontece é que muitas vezes como acontece aqui, da gente ser convidado para dar alguma palestra numa escola, e cabe a nós algumas regulamentações em relação ao que as escolas podem ou não fazer. E quanto a isso, eu tenho que, assim, só explicar uma situação, porque vocês imaginam que já tenham aprendido aí nos primeiros semestres, principalmente do direito constitucional e no processo civil, a questão da inércia da jurisdição. Que a jurisdição ela é inerte, ou seja, o juiz ele não pode fazer nada se não for provocado para isso. A Justiça da Infância e Juventude, ela funciona um pouco diferente, porque a própria lei, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que o juiz da Infância e Juventude deva agir de ofício, ou seja, eu brinco que eu sou mais poderoso que os outros juízes, porque eu tenho um poder de agir de ofício, mesmo se alguém não me provocar, e inclusive eu tenho um poder de regulamentar situações, ou seja, eu tenho uma atribuição até legislativa, porque eu tenho poder de regulamentar determinadas situações. Então, há no âmbito escolar a necessidade de nós regulamentarmos algumas questões, principalmente em relação a festividades, a eventos que crianças e adolescentes, mesmo dentro de um ambiente escolar, podem participar.
E nós tivemos recentemente uma situação que houve a necessidade nossa de intervenção no âmbito da pandemia de Covid 2019. Porque no âmbito da pandemia, nós fomos, apesar de termos sido provocados, mas fomos provocados por uma aluna exclusiva, foi um processo que um aluno entrou, em que postulava que não fosse ela obrigada a usar máscaras dentro do ambiente escolar por inúmeros fatores. E nós tivemos que intervir nessa situação, e como eu não poderia dar uma decisão específica para aquela aluna e não atingir as demais, eu fui obrigado a, no âmbito desse processo, dar uma decisão que atingiu todas as escolas de todas as cidades integrantes da comarca de Barra do Garças. Então, é um típico caso onde que a gente tem essa interlocução com a escola, porque há essa necessidade de regulamentação e também, assim, o que eu vejo com bons olhos é quando há esses convites das escolas para que a gente participe, para que a gente explique aos alunos, porque a nossa sociedade brasileira era muito carente de conhecimento de leis. Então, sempre quando a gente tem alguma oportunidade de levar conhecimento de leis para crianças e adolescentes, claro que dentro do que eles podem ali absorver dessas questões, isso para mim eu vejo como uma coisa muito, muito boa, muito algo a ser explorado. Obrigada. Olá, doutor Alexandre. Eu queria dizer que é uma honra para todos nós estarmos fazendo essa entrevista com o senhor. Eu sou aluna aqui, eu me chamo Stephanie, né? Sou aluna aqui do Univar, do período do 3º ano, né? Aqui do Matutino, e eu queria perguntar para o senhor de que forma a Vara de Infância e a Juventude trabalha com serviços de assistência sociais. Como eu disse, nós somos muito dependentes dos serviços, principalmente da equipe multidisciplinar. Mas em relação a essa pergunta geral, em relação à assistência social, nós temos uma dependência muito grande da Secretaria de Assistência Social do município e da nossa equipe multidisciplinar dos assistentes sociais. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social quem gere a casa de acolhimento aqui. Então, todas as crianças acolhidas, elas são acolhidas, ficam sob a tutela do Estado, que na verdade não é o Estado de forma genérica falando, não é o Estado de Mato Grosso, elas ficam sob a tutela do município de Barra do Garças, e essa tutela ela é gerida pela Secretaria de Assistência Social. Então, nós temos eu digo que a gente tem uma dependência muito grande dos serviços de assistência social, principalmente dos serviços municipais, porque o ECA também traz essa prevalência do tratamento municipal dessas questões, justamente para que o município, que é aquele ente mais próximo do cidadão, possa também estar mais próximo da criança, adolescente, da família, para poder dar o melhor atendimento possível. Então, essa relação em relação aos serviços de assistência social, ela é umbilical, ela é muito próxima e é necessário que seja realmente muito próxima. Ok, obrigada. Agora, entrando um pouco sobre os procedimentos e protocolos de vocês, eu queria perguntar ao senhor quais são os principais documentos e provas necessários para iniciar um processo na Vara de Infância e da Juventude. Tudo vai depender do tipo de processo que intenciona se iniciar. O processo que normalmente é iniciado, sem que haja necessidade de intervenção de advogado, de Ministério Público, Defensoria Pública, basicamente é o processo de habilitação à adoção. No processo de habilitação à adoção, os pretensos adotantes, eles, como eu disse, não precisam estar representados por advogado, não precisam da intervenção de promotores e procuradores de justiça do Ministério Público, normalmente da Defensoria Pública. Eles podem procurar diretamente o Poder Judiciário, eles vão levar alguma documentação, normalmente são as documentações pessoais, documentações que demonstram a sua situação social, ou seja, comprovante de emprego, comprovante de renda, esse tipo de coisa, e todas as certidões de antecedentes criminais, porque nós temos que averiguar, inclusive, o passado desses pretensos adotantes para saber se eles realmente têm condições, não somente pessoais, mas condições morais para adotar uma criança. Evidentemente que a gente não iria habilitar um pretenso adoção que já teria sido condenado por abuso sexual infantil. É algo assim que não chega a ser absurdo. Mas, basicamente, seria essa documentação para a habilitação à adoção. Como você me fez a pergunta dos procedimentos afetos à criança e adolescente, como são vários, isso varia muito. Então, por exemplo, hoje nós temos uma situação também que nos chama atenção, inclusive, recentemente, nós tivemos até, infelizmente, um óbito causado em relação a isso. Nós tivemos um surto aqui de uma virose muito forte na cidade de Barra do Garças, que atingiu principalmente recém-nascidos. E, infelizmente, a estrutura hospitalar aqui, principalmente a pública, ela não tinha capacidade para absorver toda essa demanda.
Então, era comum que ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuizassem ações para que o Estado de Mato Grosso e o município de Barra do Garças fosse obrigado a custear as despesas para internação em uma unidade de terapia intensiva fora daqui. Então, teria que ir para outro lugar, às custas, evidentemente, do Estado. E isso demanda a intervenção do Poder Judiciário. Então, qual que seria a documentação necessária? A documentação que demonstrasse realmente a situação de risco dessa criança e adolescente. Como eu disse, infelizmente, nós tivemos uma que chegou a óbito, que por mais que nós tivéssemos dado a decisão determinando que o Estado removesse essa criança o mais rápido possível para uma unidade de terapia intensiva, infelizmente não houve tempo suficiente para cuidar dessa criança de pouco mais de 40 dias de vida, infelizmente foi a óbito. Mas em outras situações, nós aí, agindo de uma maneira muito rápida, muito incisiva, nós conseguimos fazer com que essas crianças fossem removidas. Mas basicamente seria a documentação comprobatória dessa situação de risco, né? Agora, quando a gente encontra um adolescente, uma criança que faz um ato infrator, quais que são os documentos e as provas que vocês precisam disso para iniciar nesse processo? Normalmente, quem inicia esse processo, que é o procedimento de apuração da prática de ato infracional, não é a Justiça, é o promotor de Justiça, é o Ministério Público, né? Ele oferece a representação, que seria o equivalente à denúncia criminal. Ele oferece a representação, que seria basicamente como um pedido para que o Poder Judiciário investigue aquele ato cometido por esse adolescente e, se for o caso de ser comprovado que aquele ato realmente foi irregular e que demanda uma gravidade, demanda a necessidade de intervenção, ele será, entre aspas, condenado, sancionado por aquela questão. Basicamente, o que nós temos no âmbito das relações infracionais é a prova testemunhal. É aquela questão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para que fique melhor para entender. O adolescente que ele é flagrado vendendo drogas. Qual que é o documento básico que demonstra que aquilo realmente é droga? É um laudo pericial que é feito pela polícia. Demonstrou que aquilo lá é droga. Quando nós formos instruir esse procedimento em juízo, basicamente nós ouviremos as testemunhas. São os policiais que fizeram a apreensão desse adolescente em flagrante delito. Eles serão ouvidos em juízo. Basicamente, essa será a prova produzida, evidentemente aliada ao laudo de constatação de que realmente aquela substância apreendida é droga. Só que, assim, como existem, igual eu disse para vocês, como existem inúmeros procedimentos, nós temos, por exemplo, procedimentos de maior complexidade, quando há investigação policial referente a envolvimento de criança e adolescente em organizações criminosas. Aí nós temos uma gama imensa de documentos, nós temos interceptações telefônicas, nós temos captação de imagens, nós temos investigações decorrentes de quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, telefônico. Então isso gera uma imensidão de documentos, quebra de sigilo bancário mesmo, é algo que gera uma documentação muito grande. Então, assim, eu não posso te afirmar especificamente qual seria a documentação, porque são vários os procedimentos, né? É um trabalho bem extenso, né? Obrigada. Eu passo as perguntas para meu colega. Bom dia, doutora Alexandre. Quero continuar nessa linha e perguntar como são conduzidas as audiências na Vara da Infância e da Juventude? Então, como eu disse antes aqui, essas audiências elas são, em regra, sigilosas. Então, a participação das pessoas nessas audiências é bem restrita. Basicamente, quem participa é o juiz, conduzindo, presidindo essa audiência, o promotor de justiça, que está ali na condição, ora na condição de parte, na condição de pessoa que está pedindo alguma coisa de juízo, ora na condição de fiscal do cumprimento da lei. Nós temos também ou um advogado, um defensor que está ali atuando, seja para defender os direitos dessa criança, ou seja mesmo do outro lado, do outro polo da ação, e normalmente a própria criança ou adolescente. Mas como eu disse, é uma audiência bem restrita, um ambiente bem restrito, porque pela nossa Constituição, todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos. E a gente vê isso muito na questão do Tribunal do Júri, que é praticamente um evento, né? Um julgamento no júri é praticamente um evento, que todos podem participar, todos podem acompanhar. Quando a gente tem aqueles casos de grande repercussão, a própria imprensa divulga aquilo ali quase que em tempo real. Infelizmente, isso é algo que não acontece no âmbito da infância e juventude. Por isso que muitas vezes, e eu lembro aqui até das suas colegas dizerem antes, que a gente não tem muita notícia de questões afetas à adoção, de procedimentos de prática de atos infracionais, mas justamente por isso, porque todos os procedimentos são sigilosos. E eu sequer posso fazer qualquer comentário público acerca de qualquer processo que está sob minha jurisdição dentro desse âmbito. Então, por isso que às vezes a sociedade não acompanha muito e muitas vezes a sociedade interpreta mal o que acontece. Como eu disse, por exemplo, naquela questão, não sei se vocês acompanharam, aquela questão de falta de vagas para internação de adolescentes infratores.
Às vezes a sociedade não entende, fica parecendo que o juiz não quis deixar aquele adolescente apreendido, porque o juiz é bonzinho, o juiz gosta, eu vou usar uma expressão bem chula aqui, o juiz gosta de bandido, leva para casa. Não é isso. Sim. É porque como são procedimentos sigilosos que envolvem uma gama de intimidade muito grande, infelizmente isso não é divulgado. Por isso que eu vejo eu vejo com muitos bons olhos quando, por exemplo, principalmente no âmbito universitário, vocês fazem um evento como esse aqui, que pelo menos nos dá a oportunidade de explicar um pouco, né? E vocês acabam virando divulgadoras disso também. Então isso para nós é uma oportunidade que a gente tem de explicar isso para a sociedade. Muito bom. Quais são as medidas socioeducativas aplicáveis pela Vara da Infância e da Juventude? São aquelas previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão desde a mais gravosa, que é a internação, que é, entre aspas, a prisão, passa por várias outras. Temos aí descendo o grau de gravidade. Nós temos, depois da internação, a liberdade assistida, a semiliberdade, me desculpe, que o adolescente ele vai para o âmbito externo do centro socioeducativo, mas ele fica, como o próprio nome diz, sendo assistido pela equipe multidisciplinar, ou seja, vai ser fiscalizado tudo que ele faz. Depois temos a semiliberdade, que seria um grau abaixo da liberdade assistida, onde ele está ali também fora do ambiente socioeducativo, ele não está com a sua liberdade tolhida, mas ele também será fiscalizado. E temos inúmeras outras, como, por exemplo, prestação de serviço da comunidade, as advertências. Muitas vezes essa advertência ela serve, inclusive, como um antecedente infracional, que aquele adolescente já foi advertido que não deveria praticar aquele ato, e essa advertência ela é feita formalmente num processo judicial. E nós temos também as medidas aplicáveis aos pais e responsáveis, porque muitas vezes no âmbito do ato praticado pela criança ou pelo adolescente, ela decorre de uma omissão ou de uma prática dos pais ou responsáveis. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi muito feliz em prever também não somente medidas aplicáveis ao adolescente, à criança, mas também aplicadas aos pais responsáveis, que a gente pode aplicar também. Advertências, nós podemos restringir alguns direitos dos pais responsáveis em relação às crianças e adolescentes. E, como eu disse, há cláusulas abertas no Estatuto da Criança e do Adolescente que nos permite tomar medidas que, ainda que não estejam previstas no texto da lei, sejam aquelas que o juiz entende como melhor aplicáveis àquele caso. Então, essa é uma situação que nos permite avalizar caso a caso aquela situação e aplicar algumas medidas, ainda que assim, possam parecer estranhas do ponto de vista de aplicabilidade, mas que naquele momento é aquela medida que a gente conseguiu para fazer com que aquela situação que nos foi trazida seja resolvida da melhor forma possível. Bom, doutor, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas e muito obrigada pelo seu trabalho aqui na nossa cidade, na região. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença e eu passo a palavra aos nossos próximos colegas. Primeiramente, bom dia, doutora Alexandre. Eu me chamo Raira, sou acadêmica de Direito da Univar do terceiro semestre. E eu queria começar perguntando para o senhor quais são os direitos e garantias que as crianças e adolescentes são assegurados pela Vara da Infância e da Juventude. Bem, um princípio básico que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio da proteção integral. Então, a criança e o adolescente são assegurados todos os direitos que qualquer outra pessoa tem, com um plus, que tem mais direitos, inclusive, que um adulto. Então, são assegurados todos os direitos: à vida, à liberdade, a um ambiente familiar saudável, esporte, lazer, cultura, e eu posso citar aqui inúmeros outros. Diferentemente de direitos assegurados aos adultos, que muitas vezes constam no texto, principalmente no texto constitucional, de uma forma mais genérica, de uma forma vaga, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses direitos eles foram previstos de forma expressa. Ou seja, são direitos inalienáveis das crianças e dos adolescentes terem direitos a todos aqueles direitos tidos para qualquer adulto, mais aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São basicamente o que nós, enquanto pessoas, seres humanos, sabemos que é o necessário para aquela criança e adolescente ela cresça num ambiente saudável. É o quê? Ter acesso a esporte, ter acesso a uma educação de qualidade, ter acesso a uma saúde de qualidade, ter acesso a um ambiente familiar onde possa crescer com todas as suas potencialidades, que não seja ali tolhido qualquer direito, que não esteja num ambiente ali onde sofrerá constrangimentos, abusos, pressões psicológicas. Basicamente seriam o quê? Aqueles direitos que qualquer
pai ou mãe que ame seu filho queira dar ao seu filho. Seria basicamente para resumir todos os direitos. Igual a senhora estava falando anteriormente com as minhas colegas sobre as medidas socioeducativas. Me surgiu uma dúvida. No caso dos adolescentes que cometem crimes mais graves e os adolescentes que cometem crimes leves, eles ficam no mesmo ambiente ou é separado por elas? Sim, não. Separado por vários requisitos. Eles são separados por idade, são separados por compleição física, para que a gente não deixe, por exemplo, dois adolescentes numa mesma unidade, um adolescente muito franzino com um adolescente muito grande, que apesar da mesma idade, podem eventualmente ali, ter um descompasso de entendimento, de forças. São separados também e principalmente em razão da natureza do ato por eles praticados, porque quais são as medidas que demandam a internação? São os atos graves, são os atos reiterados ou em razão de descumprimento de uma medida anterior. Então, às vezes, e nós temos, por exemplo, adolescentes internados aqui por crime de ameaça. O crime de ameaça não é um crime grave, mas foi um crime cometido. Um crime não, eu digo que eu estou falando em crime, mas é ato infracional. Seria um ato infracional de pouca gravidade, mas que foi cometido de forma reiterada. Então, essa adolescente está internada, porque o ato foi cometido de forma reiterada. Mas não foi um ato violento, não foi um ato praticado com grave ameaça, foi só uma ameaça direta. Tal. Nós, felizmente, nós não podemos colocar essa adolescente no mesmo ambiente daquela que cometeu, por exemplo, um ato de gravíssima repercussão, por exemplo, um homicídio com tortura, com esse tipo de coisa. Então, sim, há essa separação e é algo que sempre cobramos das unidades socioeducativas para que haja realmente essa diferenciação do tratamento. Uhum. E como que a Vara da Infância e da Juventude assegura o estatuto do ECA, a criança e adolescente? Sim, com a fiscalização praticamente diuturna. Nós temos nossos olhos fora lá do Poder Judiciário, que são nossas agências da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, a equipe multidisciplinar. Então nós temos que estar atento a tudo que acontece na sociedade para evitar que haja qualquer dano a qualquer criança e adolescente. E isso é algo que nós temos que... É a fiscalização. Infelizmente, é aquela fiscalização diária. É o agir do juiz da infância e juventude, mesmo quando não provocado. Se, por exemplo, há uma notícia num jornal que noticia um ato que possa ter causado um tolimento de direitos de uma criança e adolescente. Eu, enquanto juiz da infância e juventude, eu não tenho que aguardar uma provocação, seja do Ministério Público, de um advogado ou do Ministério Público. Se eu tomar conhecimento daquilo, eu tenho que agir. Então, essa é uma diferenciação que tem da Justiça da Infância e Juventude. Porque na Justiça da Infância e Juventude, diferente da Justiça comum, onde o juiz ele fica aguardando que alguém lhe provoque para então intervir naquela situação, nós, na Justiça da Infância e Juventude, somos obrigados a intervir mesmo não provocados. E é justamente essa possibilidade que o Estatuto da Criança e Adolescente nos traz, de possibilidade e obrigatoriedade de intervir quando temos conhecimento, é que faz com que nós possamos assegurar, dentro das possibilidades, evidentemente, esses direitos das crianças e adolescentes no âmbito do nosso município. Entendi. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia. Messias, sou aluna do terceiro semestre e estarei dando continuidade nas perguntas. O que acontece quando há violação dos direitos das crianças e dos adolescentes? Olha, é uma pergunta que eu demandaria aqui várias horas para te responder se eu fosse detalhar todas as questões. Porque isso pode gerar inúmeras situações. Nós temos, por exemplo, os próprios procedimentos que tramitam na Vara da Infância e Juventude, onde que noticiado aí o tolimento de algum direito de criança e adolescente, nós vamos intervir para tentar fazer com que essa situação se sane. Nós temos intervenções pontuais, por exemplo, do Conselho Tutelar, que às vezes sequer redundam em algum procedimento judicial. E temos inúmeros procedimentos extrajudiciais, principalmente por parte do Ministério Público, em que o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, na condição de tutor, entre aspas, da aplicabilidade correta da lei, intervém junto, principalmente ao Poder Executivo, para que seja assegurado esses direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, são inúmeras as medidas que nós podemos tomar e devemos tomar para isso. Então, seria até difícil eu te contabilizar e especificar todas. São muitas. Certo. E quais são os principais desafios enfrentados pela Vara da Infância e da Juventude atualmente?
Olha, eu posso te dizer que o maior desafio hoje é a desestruturação familiar. E é uma coisa que a gente vê com muita incisividade hoje, famílias totalmente desestruturadas, que não têm a mínima condição de ter um núcleo familiar condizente do que se espera para um bom cuidado de uma criança e adolescente, e que, infelizmente, as maiores vítimas dessa situação são as crianças e adolescentes. Então, a gente viu isso com muita incisividade, principalmente no contexto da pandemia. O que a gente percebeu? Isso eu falo, não são só porque quando a gente fala em famílias vulneráveis, a primeira coisa que vem à nossa mente são famílias de uma condição social um pouco menor. E não, infelizmente, essa desestruturação familiar, ela atinge todas as classes sociais, atinge todos os núcleos familiares. E a gente viu isso com muita incisividade, como eu disse para vocês, na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, nós tivemos um aumento substancial de casos de abuso sexual infantil no ambiente familiar. Por quê? Porque eram famílias desestruturadas, mas que o pai e a mãe trabalhavam fora, tinham um contato muito pouco com o adolescente, criança, adolescente ficava na rua, às vezes sem cuidado nenhum, então não havia esse contato. No contexto da pandemia, houve, por determinação das autoridades sanitárias, a determinação dos lockdowns aí, e essas famílias foram obrigadas a conviver ali por muito tempo dentro de um mesmo ambiente. Então, algo que seria para proteger essas crianças e adolescentes acabou virando um potencial nicho de abuso sexual. Foi uma coisa que nos chamou muita atenção isso. Falei assim, gente, mas então, quando você tranca a família dentro de casa, aumenta os casos de abuso sexual. Isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção. E depois da pandemia, a gente viu que, já falando um pouco da minha competência, que eu também tenho a competência para as questões de família, o que a gente viu? Muitas separações judiciais, que são aqueles casais que conviviam bem enquanto um trabalha o dia inteiro, às vezes encontra à noite para dormir, chega no final de semana, está tão cansado, vai só sentar e ver televisão. Quando você colocou esses casais para conviver ali no dia a dia, eles se separaram. Ou seja, é essa desestruturação familiar que a gente está vendo na nossa sociedade atual que está causando muitos danos às crianças e adolescentes. Então, infelizmente, o que eu vejo, o maior desafio hoje da nossa sociedade é combater essa desestruturação familiar. Isso, infelizmente, é algo que redunda em problemas não só no âmbito da família, no âmbito da criança e adolescente, problemas sociais em geral. Então, é algo que a nossa sociedade tem que acordar para visualizar o grau desse problema. Eu acho que ainda tem muita aquela ideia de filho segundo casamento. Isso que eu acho que gera um pouco de mais atrito ainda entre a família e a estruturação da família em si. O que a gente vê, eu discordo um pouco dessa afirmação, mas também discordo, como eu disse, enquanto pessoa, não enquanto magistrado. Porque o que eu vejo assim, é uma falta de planejamento. Hoje, muitas famílias não querem ter filhos. Como eu disse, eu respeito, cada qual faz a sua escolha. Agora, a partir do momento que essa família resolve ter filhos ou não se cuida o suficiente para evitar que essa gestação ocorra, aí sim ocorre essa situação. É aquele filho que não foi desejado. É um filho que é tido por essa família que não desejou esse filho como um fardo. E, gente, cá entre nós, um filho ele não pode, em momento algum, ser considerado um fardo para a família. Tanto que eu digo que, assim, as pessoas têm que ter responsabilidade no que faz. Principalmente vocês, mulheres. Vocês têm que ter muita responsabilidade com o que vocês fazem. Por quê? Porque cada ação gera uma reação. Então, uma gestação não querida, e eu digo aqui abertamente que eu sou totalmente contra o aborto, uma gestação não querida, ela vai redundar numa criança. Vai nascer uma criança. E essa criança não tem culpa da irresponsabilidade dos pais, ou da falta de planejamento dos pais. Mas muitas vezes os pais jogam a frustração desse fato em cima da criança. E é o que você falou, assim, por mais que eu não concorde dessa questão de filho segurar casamento, como eu te disse, mas essa afirmação que você fez, ela tem o seu fundo de realidade naquela situação de que o filho, às vezes, não querido, que causa essa desestruturação familiar. E hoje, eu até falei aqui no começo da nossa conversa que eu iria falar sobre a entrega legal. Por quê? Porque hoje nós temos uma regulamentação que o legislador ele não pode ficar desatento ao que ocorre de fato na sociedade. O legislador e o próprio Poder Judiciário ele tem que acompanhar a dinâmica social.
Isso é algo que qualquer sociedade acontece, e infelizmente aqui no Brasil acontece de uma forma meio atrasada. O legislador ele demora um pouco para poder se atentar a essa realidade. E qual que seria essa questão da entrega de crianças? A gente via muitas vezes acontecer antigamente de uma pessoa em determinada família, mulher, tinha uma gestação não desejada, e aí a família, por questões aí de honra, tudo, aquelas coisas bem antigas que a gente via, entregava essa criança para alguém que queria cuidar da criança. Era chamada adoção à brasileira, que nada disso era documentado, essa criança era entregue para um parente, para um terceiro, tal. E essa família que recebeu essa criança cuidava dessa criança a vida inteira como se filho fosse. E aí depois, lá no futuro, quando havia necessidade de registrar essa criança, de fazer alguma coisa aí que gerava esse problema. Muitas vezes essa situação, quando já havia uma consolidação, principalmente da relação afetiva entre a família e essa criança, ela era entregue à adoção para essa mesma família, que a gente chamava de adoção brasileira. Por quê? Porque ela era feita em desconformidade com o que a lei previa. Então, o legislador atentou-se a isso. Hoje nós temos, por exemplo, o procedimento da entrega legal. Nós já tivemos 2 situações aqui em Barra do Garças, e é algo que assim, a gente tenta divulgar o máximo possível, porque para mim é uma grande solução para esse problema da gestação da criança não querida, não desejada, não planejada pelos pais. Porque hoje todo o procedimento de entrega dessa criança ela pode ser feito de forma totalmente legal e jurídica. Como que funciona isso? A pessoa tem uma gestação não desejada, ou mesmo desejada, mas ali ela não quer, não está preparada, às vezes não tem condição social, às vezes até por umas questões pessoais mesmo, está ali, está terminando a faculdade, alguma coisa, não quer. Não vou entrar no mérito aí do que, qual a razão. E ela não precisa declinar a razão, que fique bem claro. Essa pessoa não quer aquele filho que ela está gerando. Ela simplesmente procura o Poder Judiciário, vai preencher um termo falando, eu não quero essa criança, quero entregá-la para adoção. Como que será o procedimento? A equipe multidisciplinar vai entrevistar essa pessoa, porque às vezes ela pode estar com algum transtorno mental também que demanda isso, então a gente tem que estar atento a isso também. Mas se ficar realmente consubstanciado que essa pessoa está ciente, não somente da sua decisão, mas das consequências dessa decisão, essa criança será cadastrada como pretensa entrega à adoção. Nós já vamos entrar em contato com aqueles que estão na fila de adoção, especificamos a situação. Se essa pessoa, primeiro, alguém da fila de adoção concordar em adotar essa criança, a mãe gestante sequer terá contato com essa criança quando nascer. Ali na maternidade, já é retirada essa criança, já é entregue para os pais adotivos. O pai adotivo já sai de lá com a criança recém-nascida, como se a mulher tivesse gerado essa criança durante 9 meses. E esse procedimento é feito totalmente dentro da legislação. Então, por isso que eu digo e alerto, principalmente as mulheres, não querem o filho, não levem aquele filho como um fardo. Entregue para adoção, gente. Tem muita gente que quer. Principalmente, como eu disse, criança recém-nascida. A gente brinca que dá briga de faca dentro dos pretendentes à adoção quando tem uma criança recém-nascida. Porque todo mundo quer. Porque realmente ali eles têm a sensação de que aquilo ali foi gerado dentro do seio familiar deles. Então, por isso que eu digo, a mulher não quer a criança, entregue para adoção. Eu te garanto que essa família que está adotando vai dar muito mais amor e carinho para aquela criança do que aquela mãe que está gerando uma criança não querida, não esperada, que não será bem recepcionada no seu seio, né? Obrigada, eu passo bem calado. Meu nome é Jéssica Larissa, é um prazer, né, estar aqui com a presença do senhor. Eu gostaria de fazer a pergunta que, assim, é de grande importância, né? Quais são os principais desafios enfrentados pela Vara da Infância e da Juventude atualmente, assim? Então, essa pergunta ela tem muita conexão com aquela pergunta que a sua colega fez antes, né? Que passa pela questão da desestruturação familiar. Um desafio muito grande que a gente tem é a própria conscientização do papel da criança e do adolescente na nossa sociedade. A gente não pode considerar criança e adolescente como um indivíduo mirim, que seria uma pessoa que não demanda qualquer cuidado. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que uma criança, um adolescente, é uma pessoa em desenvolvimento. É uma pessoa que necessita de uma atenção diferente do que necessita, por exemplo, um adulto com algum problema. Então, qual que seria o nosso maior desafio? Conscientizar a sociedade de que a criança e o adolescente devem ser olhados com um olhar diferente.
um olhar de cuidado, um olhar de criança, de pessoa em desenvolvimento. Né? Esse seria o nosso maior desafio. Nossa, obrigada. Eu também queria fazer a pergunta sobre o que acontece quando a criança está no convívio, né, da família adotante e é devolvida, assim, o que acontece? Isso, assim, a gente já chegou a discutir um pouco isso aqui antes. Normalmente, a criança que é entregue à adoção é a criança que está em acolhimento institucional. Se esse período de convivência com a família pretensa adotante não dá certo, essa criança que não foi recepcionada, ela voltará para o acolhimento institucional. E aí vai entrar na fila de adoção novamente. Novamente vai ter todo o procedimento. Novamente. Não, porque essa criança já está na fila. O procedimento mais complicado para que a criança entre na fila de pretensa adotante é a perda do poder familiar, que é um procedimento judicial onde que o Ministério Público pede ao juiz que declare que o pai e a mãe daquela criança adolescente não terá mais qualquer direito sobre essa criança. É o chamado poder familiar. Nós tínhamos até na legislação anterior, não sei se vocês já ouviram falar, do pátrio poder. Aí mudou essa nomenclatura para poder familiar. Então, o procedimento mais complicado no âmbito dessa gama de procedimentos referentes à questão da adoção é o procedimento de perda do poder familiar. Por quê? Porque ele é muito gravoso. Você vai dizer para a mãe e para o pai o seguinte, falou assim, você perdeu sua criança, você não tem direito mais nenhum sobre ele. Então, por isso que é um procedimento mais complicado. A partir do momento que há o julgamento desse procedimento de perda do poder familiar, essa criança já entra lá como potencial pessoa a ser adotada, e aí depois disso o procedimento já é bem mais facilitado. Sim. Pode descrever um caso problemático tratado pela Vara da Infância e da Juventude e seu desfecho, assim, no decorrer, assim? Sim, tem um caso que posso dizer que me marcou muito. Evidentemente que eu não posso aqui citar nomes, locais, tudo. Foi um caso de uma criança bem jovem, ela foi institucionalizada a primeira vez com 6 meses de idade. Essa criança ela tinha muitos problemas de saúde, ela tinha um certo retardo mental, então assim, ela tinha uma dificuldade muito grande no aprendizado e tinha também um problema ortopédico, ela tinha um problema nas pernas, ela não desenvolveu as pernas bem desenvolvidas, nos membros, então assim, era uma criança bem assim, debilitada e que quando essa criança foi institucionalizada, os pais eram usuários de drogas, essa criança ela foi encontrada numa situação assim, deplorável, uma situação assim que assim, de chorar mesmo. Essa criança foi marcado. Sim. E aí, praticamente todo dia, a direção da casa de acolhimento entrava em contato conosco, falando que nenhuma cuidadora queria ficar mais na casa de acolhimento, porque essa criança ela chorava o tempo inteiro. Ela não dormia, era uma criança que praticamente não interagia com ninguém. Essa criança ela ficou lá por mais de 1 ano institucionalizada. Nós oferecemos para todos os pretendentes à adoção, por ser uma criança que tinha problemas de saúde, ninguém quis essa criança. Nós oferecemos a lista estadual de adoção, ninguém quis essa criança. E a gente ficou por muito tempo tentando resolver, porque era uma criança de uma idade muito parca, uma criança que, quando ela foi depois adotada, ela tinha 1 ano e 6 meses, era muito pouco. E nós ficamos aí praticamente 1 ano sem saber o que fazer, porque não estava ao nosso alcance, por mais que nós dessemos toda a condição de atendimento à saúde dessa criança, o município desse todo atendimento, mas infelizmente era uma criança que não tinha ali, ela não tinha amor. O que a gente via era isso, porque por mais que as cuidadoras dessem todo o cuidado, elas trabalhavam em turnos, então era uma cuidadora que trabalhava 12 horas, depois era outra cuidadora 12 horas, a criança sequer conseguia ter uma relação assim, mais próxima dessa cuidadora, ainda mais naquela idade, que é uma idade que a criança realmente precisa ter digamos assim, um norte específico, que é principalmente a mãe, né, nos casos normais. E vou aqui até entrar um pouquinho no âmbito religioso, né, eu acho que tem alguma participação de algo maior nisso. Um casal de uma cidade bem distante da cidade onde essa criança estava acolhida, um dia, passando por lá, sem qualquer intenção de fazer qualquer coisa, passou por lá e esse casal resolveu ir até a casa de acolhimento porque queria levar alguns presentes para as crianças acolhidas lá. E assim, depois eu até questionei, vou até contar depois alguns detalhes sobre essa situação, porque assim, essa cidade é uma cidade que a rodovia passa no meio dela, então não é uma cidade que ela iria parar para fazer alguma coisa, não era aquele local que a pessoa tinha que passar por dentro da cidade.
mas quis ir lá conhecer as crianças. Aí a diretora da casa de acolhimento entrou em contato comigo, perguntando se poderia autorizar. Aí eu, como sempre faço, eu dou muito poder de decisão para a diretora da casa de acolhimento, que ela que está lá gerindo o local, ela que tem melhores condições de saber o que é bom, o que não é para essas crianças. Autorizamos que esse casal fosse lá. Esse casal olhou essa criança, mesmo com todos os seus problemas, e parece que foi paixão à primeira vista. E aí perguntaram uma situação dessa criança, nós descrevemos toda essa situação dessa criança, e eles perguntaram se ela poderia ser adotada. Quando eu recebi essa informação, eu falei, fala para esse povo vir aqui agora. Falei, vai lá buscar eles. Chamamos eles lá na hora, lá no fórum. Eu perguntei para eles, vocês estão cientes da decisão que vocês têm interesse realmente em adotar? Eles temos. Falei assim, olha, nós temos um procedimento do cadastro de adoção, é um procedimento, assim, é um procedimento judicial, né? A gente sabe que o procedimento judicial, qualquer procedimento judicial é um procedimento demorado. Que eles têm que submeter entrevistas com um psicólogo, com assistente social, tudo. Falou, não, nós queremos. E vocês estão no cadastro de adoção? Não, a gente nunca pensou em adotar. Foi, então vamos fazer o seguinte, chamei na mesma hora o assistente social e o psicólogo. Falei, vocês têm condição de agora fazer o relatório de estudo social com eles agora. Falei, não é amanhã. Falei, é agora. Vocês têm condição? Ele falou assim, olha, se a gente demandar aqui umas 3, 4 horas, a gente consegue com eles. Falei, vocês têm disponibilidade para ficar aqui 3, 4 horas? Temos. Falei, então vocês vão fazer o relatório agora para eles. Conseguimos fazer a habilitação desse casal em praticamente 4 horas, porque aí também entramos em contato com o promotor de justiça na época, o promotor já concordou, já veio, já deu um parecer, nós já julgamos aquilo assim, numa tarde resolveu tudo. Então, vocês querem a guarda dessa criança agora? Queremos. Nós já concedemos a guarda dessa criança para eles na mesma data. E aí, depois disso, como eles tinham somente a guarda provisória, evidentemente que a gente tinha que acompanhar. Era uma cidade bem distante, eles moravam inclusive na zona rural, o marido ele era gerente de uma fazenda, então a gente teve uma dificuldade um pouco grande até da equipe para acompanhar isso, mas acompanhou. Depois de 3 meses com esse período de convivência, eles realmente decidiram que queriam adotar essa criança e adotaram. E o que nos chamou a atenção? Que passados aproximadamente uns 6 meses, esse casal foi ao fórum com a criança nos visitar. Foi visível a alteração que essa criança teve, a situação. Era uma criança que vivia chorando, era uma criança que ela não ia no colo de ninguém. A minha assessora tentou pegar ela, a criança se retraía, ela não ia com ninguém. Era uma criança extremamente retraída, era uma criança que não interagia com as pessoas. Você via que era uma criança triste, que ela estava sempre assim, os olhos chorosos, era uma criança triste, que você olhava, era uma criança triste. Quando ela voltou lá, todo mundo ficou impressionado. Parecia outra, né, não, criança? Era outra criança, não parecia, era outra criança. A gente via assim, não só o desenvolvimento físico dela, foi uma coisa impressionante, como você via pelo semblante dessa criança, que ela transformou-se numa criança feliz. Tanto é que a minha assessora, na hora que deu os braços, a menina já veio nos braços dela e beijando, abraçando. Então, assim, é esse tipo de coisa que nos sensibiliza, que é o que eu digo que compensa enquanto juiz da infância e juventude, são essas situações. Porque realmente são situações que fogem da normalidade. Por isso que eu São agir de Deus, né? sim, por isso que eu falo um pouco da questão religiosa, que eu tenho minha orientação religiosa, porque não tem uma explicação lógica para isso. Porque era assim, era um caiu e depois eu perguntei para esse casal, falei assim, olha, vocês têm esse costume de passar na cidade, ir na casa de acolhimento? Ele falou, não, nunca fizemos isso. Ou seja, é uma coisa que eles nunca fizeram, numa cidade desconhecida, que eles não tinham parentes, não tinham qualquer relacionamento nessa cidade, estavam lá de passagem. Então, assim, por qual razão esse casal que sequer sabia que essa criança estava lá, uma criança, entre aspas, problemática do ponto de vista de saúde, uma criança que ninguém queria adotar, era uma criança que se ficasse lá, provavelmente a situação de saúde dela iria piorar, porque ela não estava tendo ali, apesar de toda a atenção, mas a atenção é diferente de amor e de carinho. E assim, o que levou esse casal, eles mesmos não sabiam explicar. Então, assim, é uma coisa que nos impressiona muito. Aí, assim, aproveitando aqui só mais um gancho também numa situação de realidade. Nós tivemos uma outra situação também, numa outra cidade, de uma criança. Aí já foi diferente um pouco. Essa criança, os pais também, ambos usuários de droga, essa criança ela chegou a ser devolvida para os pais depois do primeiro acolhimento, só que depois foi flagrada pelo Conselho Tutelar dentro de um carrinho, numa praça, numa cidade, no estado de Mato Grosso, onde a gente sabe que a temperatura é extremamente elevada. Ela estava enrolada num cobertor, já estava desidratada, estava toda ruborecida, porque estava debaixo de sol.
A coberta que a envolvia estava com cheiro de droga e os pais simplesmente drogados sem dar atenção para essa criança. A criança foi institucionalizada novamente. Qual que foi a diferença dessa criança? Porque era uma criança de 2 anos de idade, mas era uma menina linda. Era uma menina linda. Uma menina muito bonita. E aí o que isso causou? Isso repercutiu um pouco na cidade, é uma cidade pequena, todo mundo sabia que era uma criança muito bonita, que estava lá acolhida. E aí começou a chover de gente pedindo a habilitação à adoção, porque todo mundo queria adotar a criança. Só que o que nós visualizamos? Era uma cidade muito pequena, onde todos se conheciam, todos sabiam da situação da família. E eu falei, se nós entregar... E a família biológica dessa criança era uma família muito problemática. O que nós pensamos? Se nós entregássemos essa criança para adoção para alguém da fila no município, isso vai gerar problemas. Porque essa família dos pais biológicos vão ter contato, saberão quem foram os pais adotantes, e esses pais adotantes terão problema com essa família que já tinha um histórico de problema, não só dos pais, até dos avós também. Da primeira vez que essa criança foi acolhida, eles tentaram, inclusive, sequestrar essa criança de dentro da casa de acolhimento. Então, assim, era uma situação bem complexa. Falei assim, olha, não temos a mínima condição de manter essa criança aqui. E nessa época, como eu disse, não vou dizer nomes, não vou dizer locais. Havia uma certa conduta, digo até dolosa, da direção de a casa de acolhimento, que não só não mantinha segredo sobre as situações, como eu vi que pessoas ligadas a essa senhora, que era diretora da casa de acolhimento, estavam se habilitando à adoção. Ou seja, nós vimos que estava havendo uma tentativa de algum certo direcionamento para a adoção dessa criança. Então eu falei, olha, não temos a mínima condição de que essa criança seja adotada por pais residentes dessa cidade. O que nós fizemos? Entramos em contato com o SEJA, que é um órgão do Poder Judiciário, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Narrei essa situação, falei, olha, eu quero saber quem são os primeiros da fila estadual. Um casal que estava há 8 anos aguardando para adoção. Nós mandamos a foto dessa criança, eles não pensaram 2 vezes. Falei assim, nós queremos essa criança. Como a situação era bem complexa, inclusive os pais biológicos, eles iam assim, a cada 2 dias eles iam no fórum, davam um escândalo, falando que queria a criança de volta, não tinha a mínima condição. Tá? Quando eles perderam o poder familiar, que é aquela situação em que eles não teriam mais nenhuma possibilidade de pegar de volta, aí que assim, as ofensas, entre aspas, os barracos aí que aumentaram. Então assim, não tinha a mínima condição. E aí esse casal, entrei em contato telefônico com esse casal que se dispôs a adotar e falei com eles, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, contei a situação do que estava acontecendo, falei, olha, vocês não podem ter contato com ninguém aqui na cidade. Vocês vão vir aqui para recolher essa criança, tragam tudo o que vocês precisarão para cuidar dessa criança, fralda, roupa, comida, mamadeira, que nós vamos fazer o seguinte, vocês vão chegar aqui, vocês vão até a minha sala no fórum, ficarão aguardando lá, eu não vou determinar que a casa de acolhimento traga essa criança, vou determinar que o oficial de justiça vá lá buscar essa criança, o oficial de justiça vai trazer aqui essa criança, vai te entregar, nós vamos fazer toda a documentação necessária e vocês vão embora. Nós vamos te acompanhar na sua casa. E parece que a gente estava prevendo problemas. Porque na hora que o oficial de justiça chegou na casa de acolhimento para recolher essa criança, a diretora queria saber onde que essa criança ia e tal. Eu falei, não é para falar. Aí eu tive que mandar a minha assessora lá intervir para pegar essa criança. Ela falou assim, não é a sua conta. E depois eles ficaram procurando até em Facebook, Instagram, redes sociais para ver quem tinha adotado, porque descobriram o primeiro nome da pessoa. Assim, uma situação bem chata. Mas por que isso chamou nossa atenção? O que a gente fez, a gente brincou que foi quase uma operação de guerra para poder entregar essa criança. Qual que foi a coisa mais interessante? Quando eu e a minha equipe vimos a pretensa mãe adotante, eu até brinquei com ela, falei assim, você nunca vai precisar comentar com essa criança que ela é sua filha adotiva. Porque uma era a cara da outra. Era coisa que se você olhar e falar assim, gente, não tem condição. E o nome da menina era um nome composto, eram 2 nomes. E ela falou assim, eu falei, eles tinham um filho, esse casal tinha um filho biológico já, e ela teve um problema, não poderia gerar mais filhos. E o sonho dela era ter uma filha mulher. E ela falou que o nome que ela queria era justamente o segundo nome da criança.
Falei, gente, você não... é coisa que acontece que a gente não entende como que acontece. E eles estavam há 8 anos aguardando na fila de adoção para adotar e deu esse presente. E foi um outro casal também que depois a gente manteve contato, estão vivendo aí na plena felicidade com essas crianças. Que quando a criança precisou, a família não estava ali, né? Tipo, a situação que ela estava, né? Não interviram. É quando viu que realmente tinha perdido, né? E Sim. foi... É um problema muito grande que a gente tem aqui com as crianças acolhidas. Porque o que acontece? Às vezes, por conta de omissão, abuso dos pais, essa criança é acolhida. Mas o pai e a mãe querem continuar mantendo contato. Aí, a gente faz um procedimento que se chama procedimento de fortalecimento dos vínculos. Que é o quê? Se você teve aquele problema lá atrás com essa criança adolescente, nada impede que nós façamos esse fortalecimento de vínculos e a criança volte a conviver com os pais. O que os pais querem? Simplesmente não querem fortalecer, porque para ele é muito cômodo ter um filho, vai lá, visita quando quer, mas quem está cuidando é o Estado. Então, infelizmente, isso é uma situação rotineira que a gente vê no dia a dia. É o pai e a mãe que gosta do filho, gosta da filha, mas não quer cuidar dela. Então tá lá na casa de acolhimento, tá lá. Eu não tô pagando nada por isso. Como a vara da infância e da juventude tem se adaptado às mudanças sociais e tecnológicas recentemente, assim? Esse é um desafio muito grande. Principalmente nessa questão de redes sociais. A gente chegou a comentar também desse acesso a crianças e adolescentes em redes sociais. Porque por mais que seja proibido crianças e adolescentes participarem de determinados eventos, nada impede que esses eventos ocorram por meio de redes sociais. Então, hoje nós temos um desafio muito grande, que não temos resposta clara e objetiva sobre como faremos o combate a essa situação, mas é algo que tem que estar na nossa linha de frente para pensar em soluções. Infelizmente, nós não as temos ainda. Eu agradeço, né, em nome das minhas colegas. E se tiver mais algum de vocês, joga. Pois não. Eu não pergunto tanto para os pessoal. Pois não. O senhor, diante do seu ofício de juiz da vara da infância e da juventude, qual caso que o senhor estava falando que os pais foram lá no fórum fazer barraco? O senhor sofre constantemente algum tipo de ameaça de pais que se revoltaram? Então, eu costumo dizer muito que não só no âmbito da jurisdição da criança e adolescente, mas no âmbito da jurisdição da família. A competência que eu tenho dentre as competências jurisdicionais é aquela em que eu mais invado a intimidade das pessoas. Então, infelizmente, isso é algo que gera consequências, gera dissabores. Então, por exemplo, no âmbito familiar, quando há uma discussão sobre uma guarda de uma criança ou adolescente e eu concedo aquela guarda de forma unilateral para um dos pais, evidentemente que o outro pai vai ficar insatisfeito e vai jogar toda essa insatisfação na pessoa do juiz. Isso é de nós, brasileiros. Nós temos essa tendência de pessoalizar. Nos países aí, os países mais desenvolvidos, há essa diferenciação. Não há muito uma pessoalização daquele que está julgando do fato que foi julgado. Aqui, infelizmente, no Brasil, nós temos isso. Né? Que há quem culpar. Há quem culpar, sim. Então, infelizmente, nós sofremos muito com isso. Inclusive, assim, isso às vezes até nos afeta no âmbito familiar. Porque como a cidade aqui é uma cidade pequena, que acaba que nós temos aí nossos contatos sociais também, então às vezes há uma intervenção de alguém, de um familiar, de um conhecido, que isso gera até conflitos na própria estrutura familiar daquele que está julgado. Então, infelizmente, isso é algo que a gente tem que estar muito atento. Eu digo que eu já estou com couro grosso para esse tipo de coisa, mas infelizmente ainda acontece.